Bem, meu nome é Gabriela Repolho, eu tenho 26 anos, sou doula e sou ativista pelo parto humanizado e contra a violência obstétrica. E conta um pouco do seu trabalho e da sua trajetória para chegar aqui nesse ativismo. Sim, atualmente eu faço parte de uma associação, a Associação Humaniza Coletivo Feminista, e a nossa principal área, o nosso principal foco agora é realizar ações de prevenção e de combate à violência obstétrica. E eu entrei nesse ativismo porque eu mesma sofri violência obstétrica quando a minha filha nasceu, há 5 anos. Bem, na minha gestação eu contratei um plano de saúde para finalizar o pré-natal porque eu tinha dificuldade para fazer uns exames pelo SUS, né? A fila de espera era muito longa, então meu pai resolveu contratar esse plano de saúde para mim. E eu já sabia que na época do parto, eu estaria ainda no período de carência, né? Eu contratei somente para fazer as últimas consultas e exames e eu pretendia ir para um hospital público no dia do parto. Só que com 37 semanas eu tive um mal-estar, estava na casa do meu pai e como eu estava mais perto do hospital do plano, eu resolvi ir até lá. Pensando em aferir minha pressão, tomar um remédio e voltar para casa. Eu não imaginava que eu ficaria internada, até porque eu não estava em trabalho de parto, eu não cheguei a entrar em trabalho de parto nessa gestação. Só que quando eu cheguei lá, minha pressão estava alta, né? Eu já estava com alguns sinais de pré-eclâmpsia, que eu já tinha lido anteriormente, né? Era dor de cabeça, alteração visual, minha visão estava embaçada, só que eu não sabia da gravidade desse quadro, né? Eu pensava que eu poderia ser medicada e voltar para casa, mas não, já tive que ficar internada. E quando a obstetra de plantão foi me receber, a primeira coisa que ela fez foi dizer pro meu marido sair, que lá não permitiam acompanhantes do sexo masculino, porque senão ele ia tirar a privacidade de outras mulheres que estavam lá, né? E apesar de eu já conhecer a lei do acompanhante, a gente não questionou porque eu meio que congelei na hora em que a médica falou isso, porque ela me tratou assim com muita hostilidade, sabe? Ela nem olhou pra mim, já foi expulsando meu marido da sala, então eu preferi não questionar nada. E quando ele saiu, foi quando ela começou a reclamar da carência do meu plano, né? Pra você? Não pra mim, começou a falar ao telefone. Entendi. Ela pegou o telefone e ligou pra alguém lá da administração, dizendo pra verificar se aquele era aquele plano cheio de carência, que ela já estava vendo que ia ter dor de cabeça com essa daí. E durante todo o atendimento ela falava de mim assim, essa daí, essa menina, essa daqui, essa garota. Em nenhum momento ela conversou comigo, ela perguntou como eu tava, nem sequer falou meu nome. E também não me falava sobre o quadro, né? Quando eu cheguei lá, por conta desses sintomas que eu relatei, ela desconfiou de pré-eclâmpsia. Mas como eu não tinha inchaço, ela disse que provavelmente não era só um mal-estar. E me deixou só em observação, ela também não foi realizar nenhum exame, né? E então, enquanto meu esposo estava lá fora, solicitaram um cheque calção dele para pagar o parto, né? Para autorizar o parto. E como ele não tinha dinheiro, veio uma moça lá de fora, uma enfermeira, dizendo que o pessoal da administração estava solicitando a minha transferência para o SUS. Só que ela não ia autorizar, a médica disse, eu não autorizo porque senão ela vai entrar em convulsão na ambulância e vai morrer. E eu não vou me responsabilizar por essa morte. Ela fica aí até a troca do plantão. Sendo que eu cheguei lá no horário de almoço. Cheguei lá entre 1, 2 da tarde no máximo. E ela queria que eu esperasse até as 6 da tarde. Ou seja, eu ia perder muito tempo e o meu quadro ia se agravar ainda mais, né? Na época eu não sabia disso, mas o tempo, nesses casos de pré-eclâmpsia, faz toda a diferença, porque o quadro vai se agravando e quanto mais tempo demorar até a mãe ser medicada e até solucionar o quadro, maior o risco de sequelas e de morte para a mãe e para o bebê. Sim, é bem grave, na verdade. Sim. E eu, como paciente, na época não sabia, mas ela, como obstetra, já estava desconfiando de pré-eclâmpsia e resolveu deixar eu correr esse risco assim mesmo, né? E quando ela solicitou esses exames, quando vieram os resultados, foi confirmado que eu estava com síndrome HELLP. Não sei se você sabe o que é. É uma síndrome hipertensiva também, que ela pode afetar o fígado, pode afetar os rins, o coração. Ela causa anemia, causa uma queda muito brusca nas plaquetas e um aumento nas enzimas hepáticas. E o tratamento para ela é o parto, né? O parto tem que ser realizado em no máximo 24 horas, porque mãe e bebê correm riscos.
E então, a partir desse resultado, ela resolveu ainda, com muita resistência, fazer a cirurgia. Eu fui para cesárea de urgência. E mesmo durante a cirurgia, ela continuou reclamando da minha carência, né? Dizendo que aquilo provavelmente era um golpe, que eu tinha planejado a gravidez toda para ganhar um parto de graça. E que ela não queria fazer aquele parto porque senão várias outras grávidas pobres iam aparecer lá para ganhar esse parto. E isso ia virar um costume lá no hospital, né? Muita gente dando golpe para ganhar um parto. E que o pessoal da recepção não deveria ter me deixado entrar, que era para ter verificado primeiro a carência do plano, né? E que eu tinha planejado isso a gestação toda. Uau. Que o meu marido não tinha dinheiro e que eu deveria ter ido direto para o SUS. Durante todo o atendimento ela ficou me constrangendo e me humilhando por conta dessa carência e da falta do dinheiro que o meu marido não tinha para o cheque calção, né? E durante a cirurgia eu parei de enxergar do lado esquerdo. Quando eu cheguei lá, minha visão estava embaçada, né? Foi a primeira coisa que eu falei para ela, porque era o que estava mais me incomodando. Era uma sensação como se tivesse um cisco no meu olho, porque no centro do lado esquerdo eu já não conseguia enxergar, eu só enxergava com a visão periférica, né? Antes de sair de casa eu olhei no banheiro várias vezes no espelho para ver se tinha alguma coisa, porque era uma sensação muito incômoda, né? Entendi. E então essa sensação, essa visão embaçada foi aumentando ao longo do tempo em que eu fiquei lá. E durante a cirurgia eu parei de enxergar do lado esquerdo. E quando eu falei pra médica, ela disse que era por conta da minha pressão, que estava muito alta, e que quando estabilizasse a minha visão voltaria ao normal, que era para eu esperar. E tudo bem, né? Não tinha como questionar, porque a médica era ela. E então, eu fui pra sala de recuperação, apareceu uma eternidade. Sim. E quando eu digo sozinha, não foi só que eu fiquei sem o meu marido, eu fiquei completamente sozinha mesmo. Nem ninguém da equipe médica, nem da equipe de enfermagem. E você sabia como estava sua filha já? Não sabia. Inclusive, quando ela nasceu, ela nem chegou perto de mim, ela foi tirada e foi levada. E não me disseram para onde ela foi levada, não me disseram se ela estava bem, né? Ela não chorou quando nasceu, então eu fiquei preocupada, né? Na época eu pensava, o bebê tinha que chorar imediatamente após o nascimento. E como não me disseram nada sobre o estado dela, eu nem sabia para onde ela tinha ido, né? E foi a minha mãe que ficou me acompanhando por conta da restrição do acompanhante. Não tinha voltado. Não voltou? Quando que sua visão volta? Não voltou, na verdade. Sério? E então, no dia seguinte, quando tinha mais outras duas puérperas no mesmo alojamento, e quando elas foram receber alta, a outra obstetra, né, já de plantão, que estava fazendo a visita nos quartos, foi conversar com elas, deu orientação sobre a cirurgia, sobre a amamentação, sobre os primeiros testes no bebê, sobre vacinas, enfim, né, a orientação que toda mulher deveria receber antes de sair da maternidade. E quando ela passou pelo meu leito, eu disse que eu queria conversar com ela justamente sobre a minha visão, né? A minha pressão ainda estava alta, eu tive vários picos durante a minha internação, ainda tinha alteração visual do lado direito, né? Além da perda do esquerdo, do lado direito de vez em quando ficava embaçada e eu enxergava aqueles pontos luminosos que são sinal de quando a pressão sobe. E nesse momento eu era medicada, mas as enfermeiras não sabiam me dizer nada sobre a minha visão, né? Até porque não competia a elas, né? E então, a obstetra disse, eu vou ali rapidinho e depois eu volto. Ela não voltou. O dia passou e ela não voltou. No dia seguinte, a enfermeira disse que a obstetra ia passar para a visita no fim do dia, que era para eu esperar, que ela ia me dar a orientação necessária. Só que pouco antes do almoço, me disseram que eu já tinha que ir embora o mais rápido possível, porque tinham que liberar o quarto para uma outra cliente que ia chegar, né, para uma cesárea agendada. E então eu simplesmente fui embora. E assim, eu fiquei aliviada por ter ido para casa, porque eu não aguentava mais ficar naquele lugar, que eu tinha a sensação de que todo mundo estava me tratando mal justamente por eu não ter dinheiro, né, por eu ser pobre, como a médica me falou. Mas eu fiquei muito frustrada porque eu não recebi orientação nenhuma, né? Eu não conseguia amamentar a minha filha, o colostro ainda não tinha descido, né? Não recebi nenhuma orientação sobre a amamentação, sobre a cirurgia, quando tirar os pontos, não saí nem com receita de analgésico e muito menos do antihipertensivo, que eu ainda estava com a pressão alta quando saí. A minha pressão ainda estava 15 por 10, 16 por 11, ainda estava oscilando muito.
E eu fiquei muito chateada por conta disso, né? Mas enfim, voltei para casa e por conta própria procurei um médico, ele foi até a minha casa, né? Inclusive foi o médico que começou o meu pré-natal no SUS. E ele foi até a minha casa para me avaliar, né? Minha pressão estava alta, então ele receitou um antihipertensivo que eu fiquei tomando por um mês ainda, né? Por bastante tempo. E quando a minha filha completou 12 dias, eu procurei um oftalmologista, porque eu estava muito ansiosa para saber sobre o que tinha acontecido, né? Para eu não estar enxergando ainda. Apesar de a minha pressão ainda estar alta, eu queria saber o que tinha acontecido para eu ter essa perda, né? Só que esse oftalmo que eu fui, ele nem me avaliou. Eu só sentei na frente dele, contei o que tinha acontecido, e ele disse que a única coisa que eu podia fazer era esperar. Ele não fez nenhum exame de fundo de olho, não fez avaliação nenhuma. E então eu voltei para casa. Esse oftalmo era do plano ou era do SUS? Era do plano. Do plano. E então, quando a minha filha completou um mês, eu fui em outro oftalmo, dessa vez fui pelo SUS, porque eu não queria ir nesse mesmo, né, que eu já tinha consultado por 12 dias. E esse oftalmo fez todos os exames que poderia fazer lá na hora, né? E foi quando ele disse, inclusive ele chamou outros profissionais da clínica para confirmar o diagnóstico, para ter mais de uma opinião. E foi quando ele disse que eu tinha sofrido uma atrofia nos nervos ópticos, porque eu tive um aumento muito brusco na pressão, né? Ele perguntou o que tinha acontecido, eu falei que tive pré-eclâmpsia, e ele disse que o que aconteceu foi, na hora que a minha pressão subiu, foi como se os nervos tivessem entrado em curto-circuito e tivessem queimado. E isso não tinha reversão porque não tem como trocar esses nervos, né? Então, não tinha nenhum tratamento que eu pudesse fazer, seja com medicamento, clínico ou cirúrgico. E que se eu tivesse sido avaliada por um oftalmo ainda no hospital, ele já teria me dito isso, né? E eu lembro que no dia em que eu fui nesse médico, eu fui sozinha, que o meu marido ficou com a minha filha em casa. E eu voltei pra casa, assim, arrasada, sabe? Porque durante todo esse mês eu acordava na expectativa de estar enxergando do lado esquerdo, né? Porque a médica disse, vai voltar, então eu confiei nela. E eu fiquei pensando assim que ela só me deu falsas esperanças, né? Que ela, como obstetra, poderia pelo menos ter solicitado a avaliação do oftalmo, né? Ter me encaminhado para um oftalmo, porque eu fiz tudo assim por conta própria, que ela simplesmente, como ela mesma disse, ela fez um favor de fazer a cirurgia para eu não morrer com a minha filha, mas ela não estava nem aí para o que viria depois, né? Para as sequelas que isso poderia causar na minha vida, tanto física como psicologicamente. E então, depois que eu recebi esse diagnóstico, eu já estava, né, com um quadro assim, desconfiando de que eu estava em depressão, mas depois que eu recebi esse diagnóstico foi assim a confirmação, né? Eu tive depressão pós-parto, foi um período assim muito tenso, porque eu me sentia culpada pelo que tinha acontecido, sabe? Porque quem escolheu ir para aquele hospital fui eu, né? O plano era eu ir pro SUS, e eu fiquei pensando, se eu tivesse ido pro SUS, talvez isso não tivesse acontecido. Enfim, eu ficava procurando maneiras de me culpar, mas eu também não falava com ninguém sobre isso. Nem com meu esposo. Eu contei com detalhe o que tinha acontecido, né? E quando as pessoas perguntavam... difícil, né? Sim, quando pra acontece algo assim, então... difícil, agora com algo assim, é mais tenso. E então, quando as pessoas me perguntavam como tinha sido o nascimento da minha filha, eu dizia que tinha dado tudo certo e pronto, né? Não entrava em detalhe. E então, muito tempo depois, quando ela já estava com 10 meses, foi quando eu consegui criar coragem para escrever mesmo, para escrever o meu relato, porque eu já tinha tentado escrever outras vezes, já tinha tentado conversar com o meu marido, mas eu sempre travava no meio do caminho, né? E então, com o apoio de outras mulheres que também passaram por esse tipo de violência, né? No grupo Parto Natural do Facebook. A partir de quando você estava mais ou menos, depois do diagnóstico da visão, você começou a procurar na internet um pouco de... Quando que você começou a entrar em contato com esse grupo de mulheres mais ativistas na internet? Eu comecei a falar com elas mesmo em abril de 2013. Né? Minha filha nasceu em agosto de 2012. Então, passou um bom tempo, né?
A primeira vez que eu li sobre violência obstétrica foi em novembro, ainda de 2012 mesmo, naquele blog Cientista que Virou Mãe. Né? Foi a primeira vez que eu li sobre violência obstétrica, só que eu ainda ficava em dúvida se eu tinha sofrido aquilo, porque eu pensava, isso só acontece no SUS. Né? Eu, antes de engravidar e durante a minha gestação mesmo, ouvia relatos de mulheres que foram maltratadas, mas a maioria era no SUS. Né? Então eu pensava, no hospital particular isso não acontece, né? Eu ainda ficava pensando, isso aconteceu por culpa minha, porque eu fui pra lá sem dinheiro, porque meu marido não tinha dinheiro para pagar o parto e tal. Eu ficava tentando assumir essa responsabilidade, né? Só que depois de ler bastante, já em abril eu entrei nesse grupo, né, do parto natural, em abril de 2013. E quando foi em maio, lendo outros relatos de violência obstétrica, eu conversei com uma doula, né, online, e eu falei para ela que achava que tinha acontecido isso também, só que eu ainda não tinha conseguido escrever, né, sobre... Eu não conseguia nem contar para ela, mas eu disse que eu ia tentar escrever. Então, eu me sentei, passei uma tarde inteira escrevendo, né, e finalmente saiu esse relato. E eu compartilhei com ela. Ela pediu autorização para publicar no grupo, né, para pedir orientação de outras ativistas. E então eu dei essa autorização e foi assim... foi a primeira vez que eu vi mesmo. Eu sofri violência obstétrica porque as pessoas ficavam chocadas com aquilo que tinha acontecido. E como assim a médica teve coragem de te tratar assim? E foi negligente, né? Eu perdi somente a minha visão, mas eu poderia ter perdido a minha filha ou a minha própria vida, né? Se ela não tivesse feito a cirurgia ou se ela tivesse esperado a troca de plantão, como ela planejava. E então, várias ativistas, inclusive uma advogada de São Paulo, entrou em contato comigo e foi a partir dessas orientações que eu recebi lá que eu criei coragem para denunciar. Né? Isso, eu fiz a denúncia. Foi no Ministério Público. Mas isso foi em maio de 2013. Eu fiz a denúncia cerca de um mês depois, mais ou menos, e eu quase desisto de fazer porque eu comecei a conversar com a minha família, né? Foi quando eu contei pro meu esposo e tal, e aí eu comecei a conversar com a minha família, e aí me diziam, não o meu esposo, ele entendeu o que aconteceu, mas outras pessoas me diziam, mas a médica foi um anjo que salvou tua vida. Se tu tivesse ido pro SUS, tu poderia ter ficado lá esperando e poderia ter morrido. Tu tem que ficar feliz. Tu tá viva, tua filha tá viva. Aquele negócio, né? De estar com o filho nos braços como se fosse o suficiente, né? E então, eu só resolvi ir adiante mesmo porque eu recebi esse apoio dessas advogadas, né? Dessas ativistas. Porque aqui mesmo, em Manaus, eu não conhecia ninguém, né? Desse movimento na época. Todo o apoio que eu recebi foi virtual. E então, em junho, eu resolvi fazer a denúncia no site do Ministério Público. Eu fiz pelo site. E eu achei, assim, maravilhoso que tinha essa opção de site, porque para eu ficar saindo com a minha filha seria muito difícil, né? Então eu segui todas as orientações da advogada, eu fiz a denúncia no site do Ministério Público, da Anvisa, porque a Anvisa também tem uma resolução sobre a presença do acompanhante. Eu acho muito importante esse relato e essa parte do relato, sabe? Porque isso pode ajudar outras pessoas, assim, a fazerem a denúncia, né? Especialmente se é possível fazer pelo site, sim, né? Sim, isso facilita bastante, né? Porque para uma mulher que acabou de passar por uma situação violenta, para ficar fazendo uma peregrinação, né? De órgão em órgão, enfim, é uma situação bem desgastante, né? Sim. E então, no site do Ministério Público Federal, no site da Anvisa, e como aconteceu no hospital do plano de saúde, eu fiz no site da ANS também, né? E então, eu fiz assim... Colocou todo o relato... Sim. Tá. Mencionei, inclusive, a lei do acompanhante, né, que eu já conhecia. Mencionei, na denúncia da Anvisa, eu mencionei a resolução, né, que é a RDC 36, que menciona o direito a acompanhante. E no site da ANS eu mencionei também a resolução que garantia o direito ao acompanhante, né? E então, eu fiz isso assim, pensando somente que eu estava fazendo a minha parte, né, em denunciar o que tinha acontecido, para, de certa forma, tentar evitar que outras mulheres passassem por isso. Mas de tanto que tinham me dito que não ia dar em nada, eu fiquei pensando que
realmente não ia dar em nada, né? Fiquei pensando, o Ministério Público nem vai dar atenção para isso, né? Mas, para minha surpresa, eu recebi um retorno um mês depois, né, do procurador solicitando um relato mais detalhado, né, do que tinha acontecido e pedindo também os documentos, né, que eu pudesse anexar ao caso, né, cartão de gestante, certidão de nascimento da minha filha, exames. E então foi quando eu encaminhei, foi o meu esposo que foi deixar pra mim, eu escrevi tudo, ele imprimiu. E aí você deixou lá? Isso, e ele deixou lá, né? E eu fiquei assim, eu lembro que no dia em que eu recebi essa intimação, né, eu escrevi lá no grupo que eu tinha recebido um retorno e eu fiquei assim tão feliz, sabe? Porque eu pensei, eu vou ser ouvida, né? Eu vou ter a oportunidade de falar o que aconteceu, a minha dor não vai ser ignorada, né? E pouco tempo depois eu recebi uma intimação para ir à delegacia para dar um depoimento. Dei o meu depoimento, fui bem acolhida pelo escrivão e pela delegada, era uma delegada, né? Inclusive chorei um monte na época, né? Porque era algo que ainda estava bem recente, né? Então eu estava começando a falar sobre isso e ainda não conseguia controlar a emoção nessa hora, né? E fui bem acolhida na delegacia e um tempo depois eu recebi uma ligação do procurador para ir até lá, né, no gabinete dele, para falar sobre o meu caso. E fui até lá, ao Ministério Público, e ele me mostrou todos os arquivos, né, do caso que tinham solicitado no meu prontuário e não tinham conseguido. Anteriormente à denúncia, em abril, eu resolvi solicitar meu prontuário porque eu tinha planos de engravidar novamente e eu queria entender, né, o que tinha acontecido, ver até que valor tinha ido a minha pressão e tal, enfim, né? Era parte da minha história e eu queria ter acesso a isso, eu ainda nem estava pensando em denunciar, mas eles simplesmente não disponibilizaram os documentos. E então o próprio Ministério Público solicitou meu prontuário e também não foi disponibilizado para eles. E até agora eu não consegui, até já perdi a esperança de conseguir, né? Porque... vai ter outro bebê. Pois é, né? E então... Aí o procurador me disse que era a primeira denúncia que eles recebiam mencionando esse tipo de violência, que não era algo do conhecimento deles, né? Na minha denúncia mesmo eu fiz questão de mencionar a violência obstétrica porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui, né? Então eu pensei, as pessoas têm que conhecer isso, porque tem várias mulheres sofrendo e a maioria nem sabe o nome. Isso, nem faz noção de que isso é uma violência, né? E então, por ser algo novo, né, por ser algo não denunciado, o meu caso foi considerado um caso isolado, né, e foi pedido o arquivamento da denúncia. E então ele falou que se eu conseguisse reunir um grupo de mulheres, a gente poderia solicitar uma audiência sobre isso, né? E eu saí de lá cheia de esperança, né? Apesar de ter sido arquivado, saí de lá cheia de esperança. E então, no ano seguinte, outra procuradora assumiu o caso e ela resolveu não só reabrir o meu caso, mas instaurar um inquérito a partir da minha denúncia para investigar as maternidades de todo o estado. E no dia que eu vi essa notícia, eu fiquei assim, eu já estava grávida dele, eu acho. Sim, em 2014, em novembro, eu já estava grávida dele. E eu fiquei assim, super feliz, né? Porque era justamente isso que eu queria. Que essa situação fosse investigada, porque não era um caso isolado, né? Era uma situação que ocorria diariamente, tanto no SUS quanto no particular. E, infelizmente, as mulheres não denunciavam por falta de orientação, por falta de apoio, enfim. E a partir do momento que isso ganhasse mais visibilidade, as denúncias iam surgir, né? Eu acreditava nisso. E em 2015, já depois do nascimento do Ricardo, eu reuni um grupo de mulheres, né? Foi a partir daí que surgiu o movimento, que agora é essa associação. E juntas nós fomos Humaniza Coletivo Feminista. E juntas nós fomos, marcamos uma reunião com a doutora Bruna, que é a procuradora, né, da República. E ela acolheu a nossa causa assim, de uma maneira única, sabe? O trabalho dela ao longo desses anos tem feito toda a diferença para essa luta, porque ela se dedica de verdade e ela acredita nisso junto com a gente, sabe? Sim. E isso, assim, faz toda a diferença pra gente. E foi quando nós solicitamos a audiência pública, né? E no mesmo ano foi realizada. A primeira audiência foi realizada em novembro de 2015
e desde então ela se comprometeu a realizar uma por ano, né? Ano passado nós tivemos outra, e a primeira audiência, ainda em 2015, foi uma situação assim muito emocionante, sabe? Porque várias mulheres que estavam presentes deram os seus relatos, alguns profissionais de saúde também tiveram a coragem de chegar lá e admitir: não, no local onde eu trabalho existe violência obstétrica, sim. Só que outros profissionais simplesmente não admitiram que esse tipo de violência existia e tentaram minimizar tudo, justificando que acontecia por falha na estrutura, por falta de material, por falta de leito, sendo que a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Falta leito, falta material, a estrutura é muito falha, mas a maioria não, acredito que 100% das denúncias que foram enviadas ao Ministério Público até hoje foram relacionadas mais à conduta do profissional, né? E não a falta de leito, a falta de material. Seja uma mulher que sofreu uma episiotomia ou que sofreu uma episiotomia, que foi constrangida na hora do parto, como eu fui, que ouvem aquelas frases: na hora de você fazer, você não gritou, então não reclama que ano que vem você vai estar aqui de novo, né? Ou então a mulher que sofre aquela manobra de Christeller, quando empurram o fundo do útero, né, para o bebê descer, e é uma manobra que traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, e que já foi proibida, mas infelizmente ainda é feita. E então, lá naquela audiência, ficou provado para todo mundo que o que aconteceu comigo não era um caso isolado, né? Era algo constante, né? E mesmo assim, os profissionais de saúde não se sensibilizaram com aquilo tudo, sabe? Depois que várias mulheres deram os seus relatos, contaram o que aconteceram, ainda teve um profissional que disse que lá não tinha nenhuma mulher sequelada e que pelo menos estavam todas vivas com seus bebês, tentando minimizar, sabe? E já na segunda audiência pública, nós não tivemos a participação de médicos, né? Foi assinado um termo de cooperação, isso foi um ponto muito importante nessa caminhada contra esse tipo de violência, né? Ao longo do ano passado, foram realizadas várias reuniões com representantes de vários órgãos: Secretaria de Saúde, tanto estadual quanto municipal, Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, para tentar formar uma rede de apoio à mulher e de fechar esse termo de cooperação. E esse termo de cooperação, os órgãos que assinaram foram o Ministério Público Federal e Estadual, Conselho de Enfermagem, Secretaria tanto estadual quanto municipal, a Universidade Federal e a Estadual do Amazonas, Defensoria Pública, e posteriormente a OAB, agora no mês passado, não, foi nesse mês mesmo, assinou o termo. A nossa associação também assinou esse termo e a Unicef também demonstrou interesse em assinar esse termo, né, que eles estão diretamente ligados desde a gestação, né, tem aquela iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é credenciado pelo Ministério da Saúde e pela Unicef, então eles demonstraram muito interesse em colaborar com essas ações. E um órgão que foi convidado a assinar e que até agora ainda não se manifestou foi o Conselho de Medicina, né? E mais uma vez isso diz muito, né? Esse posicionamento deles diz muito sobre o pensamento dos médicos em relação a esse tipo de violência. Uma coisa que tem sido frequente nos debates é os médicos expressam um incômodo em relação ao termo violência obstétrica, né? O termo obstétrica está relacionado à gestação, parto e pós-parto, né? Não exclusivamente ao profissional obstetra, mas eles acham que esse é um termo que afronta, né, a classe médica e que deveria ser mudado para a violência brasileira no ciclo gravídico puerperal, sendo que não é um termo nem é um termo que foi criado aqui no Brasil, né? É um termo que é conhecido internacionalmente, mas infelizmente muitos profissionais acabaram parando nessa parte do debate e por conta disso a gente ainda não conseguiu avançar. Então, queria que você falasse um pouco que a partir da tua história, né, isso teve todo um desenvolvimento, desencadeamento, assim. Falou que
tinha contato com o feminismo antes e agora você é uma ativista. Isso. Como eu sempre digo, assim, o nascimento da minha filha, né, da Paulinha, deu início a uma revolução na minha vida, né? E acabou revolucionando também o movimento aqui, né, o movimento local. Porque foi a partir dessa denúncia que eu fiz, a partir das pesquisas, que eu fui conhecer o feminismo, fui conhecer outras feministas daqui, fui formar um movimento de humanização, né, para formalizar nessa associação. E na época em que eu fiz essa denúncia, eu não imaginava que teria todo esse resultado, né? Mas a nossa luta só avançou bastante nesses últimos anos por conta do apoio do Ministério Público, né? Fez, assim, toda a diferença para ter uma visibilidade maior. E para ter todo um engajamento social isso, também. Isso, né? Uma coisa deixou de ser um discurso de um grupo de mulheres e passou a ser uma questão política pública, de política pública, né? Isso, passou, não era só mais um movimento social exigindo os seus próprios direitos, era o Ministério Público, né, cobrando junto aos outros órgãos ações, né, efetivas em relação a essa situação. O fato de ser uma mulher também ajuda, né? Sim, ajudou bastante. A doutora Bruna é maravilhosa. Bom, e o que você diria para mulheres que passam ou passaram ou sentem que passaram por uma situação de violência obstétrica? Assim, você falaria para elas? Que elas não tenham vergonha de se sentir mal pelo dia do nascimento do filho, né? Era uma coisa que eu sentia muito, né? Como é que eu posso me sentir mal pelo dia em que minha filha nasceu, que deveria ser um dia de felicidade? Mas que quando isso acontece, quando o parto está relacionado a sentimentos negativos, não é nossa culpa, não é nossa responsabilidade, né? Para ela não pensar que é a culpa dela, para não pensar que vai ser julgada, para procurar ajuda, que ela não é a única nessa situação e que ela não precisa passar por isso tudo sozinha. Né? Ela pode procurar ajuda para denunciar e para encarar todo esse processo, porque encarar um processo desse é algo que é muito desgastante e cansativo, porque a gente vai reviver tudo, né? E com apoio é muito mais fácil. Então, agora que esse é um tema recorrente, né, que está ganhando mais visibilidade, ela pode ter apoio para isso tudo, né? Para receber orientação e para receber acolhimento mesmo, né? É algo que na associação a gente dá muito valor a isso, não só da orientação jurídica, não só encaminhar as denúncias, mas acompanhar cada caso, dar esse acolhimento emocional para a mulher, para ela ter força para seguir adiante com esse processo. Legal. Obrigada, Gabriela. Pelo menos o vídeo aqui.